I have a great honor and privilege Para mim, uma grande honra e um privilégio to introduce you in this morning apresentar para vocês nessa manhã our assistant prophet Eunice Bennett from Philippines. a nossa irmã e profetisa Eunice Bennett das Filipinas, That God sent her to our church to bless us and our family. O Senhor a trouxe aqui a essa igreja para abençoar esta igreja e abençoar a nossa família. You can receive her in this morning with a big clap for Jesus. E você pode recebê-la nessa manhã com um aplauso para Jesus. Sister Bennett. Thank you, This is Bishop. your time. Obrigado, Please be bispo. seated. Vocês podem se assentar. Thank you so much. Muito obrigado. It is an honor to stand and to speak to this congregation headed by Bishop Achila. É uma honra estar aqui nessa congregação presidida pelo bispo Átila, neste ministério. And I'm looking forward to the future to return. E eu já procuro, mal posso esperar por mais oportunidades no futuro para estar aqui junto com vocês. I already consider myself Eu já me considero as a Brazilian. Eu já me considero brasileira de coração. Hallelujah. Let's open our Bible in the book of Isaiah in the Old Testament in Isaiah 60. Vamos abrir nossas Bíblias aí no Antigo Testamento, no livro de Isaías, capítulo de número 60. Hallelujah. Praise God. We are going to read verses 1 to 5, then we will jump to Daniel chapter 9. Nós vamos ler aqui em Isaías, capítulo 60, do versículo 1 ao 5, e depois nós vamos pular para o livro de Daniel. I am going to read in English and then it will be read to you in Portuguese. Eu vou ler em inglês e depois será lido em português. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. For behold, darkness will cover the earth, and deep darkness the people. But the Lord will rise upon you, and his glory will appear upon you. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your rising. Lift up your eyes round about and see, they all gather together, they come to you. Your sons will come from afar, and your daughters will be carried in the arms. Then you will see and be radiant, and your heart will thrill and rejoice, because the abundance of the sea will be turned to you, the wealth of the nations will come to you. Isaías capítulo 60, a partir do versículo de número 1. Levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor vem surgindo e a sua glória se vê sobre ti. As nações caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê. Todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Os teus filhos virão de longe e as tuas filhas se criarão ao teu lado. Quando ouvires, ficarás radiante e o teu coração estremecerá e se alegrará. A abundância do mar se tornará a ti e as riquezas das nações a ti virão. Let's continue to read on our text on Daniel chapter 9. Vamos continuar a leitura do nosso texto 1 to 3. em Daniel capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 3. In the first year of Darius, the son of Ahasuerus of Median descent, who was made king over the kingdom of the Chaldeans, in the first year of his reign, I, Daniel, observed in the books the number of the years, which was revealed as the word of the Lord to Jeremiah the prophet for the completion of the desolation of Jerusalem, namely 70 years. So I gave my attention to the Lord God to seek him by prayer and supplication with fasting, sackcloth and ashes. Daniel capítulo 9, versículo 1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias
que haviam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém era de 70 anos. Dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, rogos, com jejum, pano de saco e cinza. Hallelujah. Praise God for the reading of His Word. Glória a Deus pela leitura da sua palavra. Let's pray. Father God, we just bless your word today. Vamos orar, Pai, eu bendigo a tua palavra agora. Let the anointing of teaching come upon us this morning E que a unção de ensino venha sobre nós nessa manhã, to strengthen our soul and our spirit para fortalecer a nossa alma e o nosso espírito, and to empower us for more. e para nos capacitar para fazer mais para Ti. That we will become strong and effective believers of the Lord Jesus Christ. Que, Senhor, possamos nos fortalecer na nossa fé em Jesus Cristo. That we will continue to abound in you. Que nós possamos continuar abundantes em Ti. That the increase will never stop. E que esse crescimento jamais cesse. In the name of Jesus. Em o nome de Jesus. All right. Praise God. The message this morning is entitled Brazil, the Tiger of South America. O título da mensagem nessa manhã é Brasil, o tigre da América do Sul. When we are talking about South America, we're talking of the entire continents. Então, quando nós falamos aqui da América do Sul, nós estamos falando de uma parte de um continente. And where does the word tiger come from? E de onde vem esse termo, essa palavra tigre? Actually, they use that word, the tiger of Asia. There are 5 economies on Asia that are very strong, and they call them the tiger of Asia. Então eles chamam de os tigres asiáticos os 5 principais países da Ásia com a maior economia, com a economia mais forte. Let's go to the next PowerPoint slides. Actually, the definition of the tiger is this. The definition of a tiger economy is this. It is an economy that is growing an exponential growth. Então, um tigre na economia é um país que está crescendo economicamente, tem percebido um crescimento exponencial na sua economia. And we have noticed that the countries of the world that are growing exponentially in the economy, Christianity is also growing in that nation. E você percebe que nos países onde tem um crescimento econômico, você percebe que o cristianismo também tem crescido naquele país. Did you ever wonder why, despite of the oil in the Middle East, despite of the energy in the Middle East, none among the Muslim nations become a superpower? Você já parou para perceber nos países de Oriente Médio, apesar das riquezas que existem com petróleo, muito petróleo que eles têm, mas nenhum desses países se torna uma superpotência, se torna um país de primeiro mundo, por quê? Because as God lifts up a person, it is also God who lifts up a nation. Porque Deus primeiro precisa levantar uma pessoa, levantar pessoas para também levantar e exaltar um país, uma nação. I want you to be aware that the Muslim nation, they are the seed of Ismael. E eu quero que vocês saibam que os países, esses países árabes, muçulmanos, eles são a descendência de Ismael. The promise of God is not given to the seed of Ismael, even though he came from Abraham. Então a promessa de Deus foi colocada ali sobre aquela descendência, e porque Ismael era descendente de Abraão. The promise of God will be passed to Isaac, then Jacob. A promessa de Deus, ela passou originalmente para Isaac e para Jacó. And Jacob's name was changed to Israel eventually in Genesis 35. E em Gênesis 35, o nome de Jacó foi mudado para Israel. And the Lord said to Israel, anyone who will bless Israel, that nation will be blessed. Então Deus fez uma declaração dizendo que todo país, toda nação que abençoar Israel vai prosperar. And I am telling you, every nation that blesses Israel, God is protecting their nation. God is protecting them from invasion. You know what had happened today with Syria. The state of Syria is gone last month. If you are aware of the news. Todo país que protege Israel, que é a favor de Israel, Deus protege esse país contra guerras e contra invasões. Ao contrário dos países que são contra Israel. Eu não sei se você acompanhou nas notícias agora essa semana, a Síria está sendo completamente destruída. Because Syria rose up against Israel in the 1967 Six-Day War. Porque a Síria guerreou contra Israel em 1967 na Guerra dos 6 Dias. And God gave them time to repent. The Lord will not come to you the next day with a curse for what you did. 1967, that's more than 40 years ago. God gave them a long time to repent, but repentance is not found in them.
Mas Deus deu tempo para o povo da Síria se arrepender. Isso aconteceu há mais de 40 anos, a guerra dos 6 dias, e aconteceu em 67. Mas durante esse período, Deus deu todo esse tempo para que o povo se arrependesse, porque ele não envia destruição sem antes dar oportunidade de arrependimento. The delay of God is not because God forgets. The delay of God is to give the nation the chance to repent and change their mind for what they did to Israel. Então, o atraso que Deus proporciona não é porque Deus se esqueceu, não. É porque Deus está dando tempo para as pessoas se arrependerem do que foi feito contra Israel. That's why the other countries that rose up against Israel in the 1967 war, Egypt and Jordan, they are in trouble because now one country is down because of what they did in the past. Então, os países também que se levantaram contra Israel, como o Egito e a Jordânia, estão passando problemas seríssimos e dificuldades por causa do que foi feito com Israel em 67. You could not go against to what God already had blessed. Você não pode se levantar contra e ser contra aquilo que Deus já abençoou. You know, people, it is just foolishness to go against what God had already blessed because you are inviting a curse to yourself. Então, povo de Deus, é tolice você ser contra o que Deus já abençoou, porque se você fizer isso, você está traindo maldição para a sua vida. And you know, this thing that happened to Syria, last year, I have a group of Arabic community. They became Christians. And I told them, I said, don't you know that Damascus will be destroyed? Um grupo de árabes lá da Síria, através de um dos nossos eventos, se converteram a Jesus Cristo. E eu falei para eles, vocês sabiam que é uma profecia na Bíblia que Damasco, isso foi o ano passado que eu falei para eles, Damasco, a capital, será destruída. You know, the prophecy over Syria is in Isaiah 17. E você vê essa profecia sobre a Síria lá no livro de Isaías, no capítulo 17. And in the 1700s, Tiglath-Pileser destroyed Damascus already. E por volta dos anos 1700, a capital da Síria foi destruída no passado. But because repentance is still not found in Syria, whatever was fulfilled in the past, God can fulfill it again. Destruction can come back again, even though it happened before. Então, a profecia que foi liberada sobre a Síria no passado, mesmo ela já tendo sido destruída, tendo acontecido uma vez no passado, se o povo não se arrepender, como não se arrependeu, é possível e acontece que a destruição volte a acontecer novamente. Let me give you a good example. Whatever promise of God that you have in the Bible, you can claim that 10 years ago. And you claim the same verse now, the same promise will be fulfilled again. Um exemplo para você na Bíblia, uma promessa de Deus que se cumpriu na sua vida 10 anos atrás, algo que te deu uma promessa 10 anos atrás. Você pode clamar essa mesma bênção, essa mesma promessa 10 anos depois e Deus tem o poder para fazer novamente acontecer na sua vida. The same principle The same principle applies with the curse. O mesmo princípio da bênção acontece também com a maldição. There is such thing as what we call dual reference in prophecy. Existe algo que a gente chama de uma referência dourada, digamos assim, uma regra de ouro na profecia. Whatever God has written, negative or positive at the Bible, it has the potential to happen over and over and over again. Dual reference. Então, essa referência, essa regra de ouro na profecia é o seguinte: tudo que Deus falou, determinou e profetizou, tanto ruim quanto para algo bom, pode acontecer repetidas vezes, voltar a acontecer várias vezes, repetidamente. And I told my Syrian friends, I said, even though it is written in the book of Isaiah 17 that Damascus will be destroyed, it doesn't mean it has to happen in your time. You can push it back. What the Lord is needing is a watchman intercessor who can push back the manifestation today. It doesn't have to happen today. Então, quando eu falei para aqueles amigos árabes, eu falei, apesar da profecia estar escrito na Bíblia, mas isso pode não acontecer nos seus dias. Se o povo se juntar em oração, interceder e orar, você pode expulsar o mal e pode, digamos assim, adiar que essas coisas aconteçam para que não aconteça nos seus dias. When a prophecy about destruction is spoken and a destruction is fulfilled, it is a failure of a watchman intercession. There is no watchman who can intercede enough to stop it from coming. Então, quando Deus libera uma profecia sobre destruição que vai acontecer,
Se essa profecia se cumpriu, é porque não houve oração, não houve intercessão durante um período de tempo para que as pessoas se arrependessem e a profecia não se cumprisse. And I told them, look, the prophecy that had happened 1700 years ago, it repeated again in 2014. Why? The Lord did not find any Syrian Christian to pray against it. It got fulfilled. Então falei para ele, olha, povo, vocês da Síria, essa profecia que já se cumpriu há 1700 anos atrás, escrito em Isaías 17, se o povo hoje da Síria não orar, não se arrepender, vai acontecer novamente. Before Damascus and Syria lost their state a month ago, I had a conference in Bacolod City, Philippines last January. Antes de acontecer o que aconteceu com a Síria no mês passado, eu fiz uma conferência em uma cidade chamada Bacolod City, lá nas Filipinas. And I told them about what is going to happen in Syria. And last month, what I prophesied to them had happened already. E naquela conferência eu falei para aquele povo da Síria o que iria acontecer com a Síria. E a palavra profecia que eu liberei se cumpriu o mês passado. The purpose when God would release a word of that, like to the mouth of the prophets, the warning, the purpose of the warning is to activate intercession among us, because there are nations in the world that will disappear from the map if there is no intercession being offered to God. Então, quando Deus libera uma palavra profética para um país, para uma nação, através dos seus profetas, é porque Deus está querendo levantar na nação um jejum, uma oração, um clamor e uma intercessão. Porque se não houver arrependimento, existem nações, países inteiros que serão varridos do mapa. Look at this on verse 2 of Isaiah 60. Veja aqui o que está na Bíblia em Isaías 60. For behold, darkness will cover the earth, and deep darkness the people. But the Lord will rise upon you, and his glory will appear upon you. Isaías 60, versículo de número 2. As trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor vem surgindo e a sua glória se vê sobre ti. The word of God is saying that the earth is covered with deep darkness. A Bíblia diz que a terra está coberta com trevas. You know, there are countries in the world that when you fly over at the plane, you can really see the darkness in the second realm without even using discernment. You can see the darkness covering the second realm. Existem países do mundo que quando a gente visita, você não precisa nem ter um discernimento espiritual aguçado. Só em chegar naquele país, você consegue perceber no mundo espiritual o peso, as trevas que está sobre aquela nação, sobre aquele país. Você percebe no ar. When you look up at the sky like this, you don't see the sun and the brightness of the sun. Darkness is all over like that all the whole year through. E você olha para o céu de certos países, você não vê o brilho do sol, você não vê o céu límpido, aquele céu azul, você só vê escuridão, trevas. E isso acontece o ano inteiro, todo ano é assim, você não vê nada claro, o céu limpo. You can see that in Egypt, you can see that in Thailand. Você pode ver isso no Egito e você pode ver isso também na Tailândia. Meaning that the darkness, which is the domain of the devil, is so thick in those nations. Significando que as trevas, que é o reino das trevas, é algo denso naquele país, naquela nação. Why do you want to have an open heaven? Why is it that you don't want the darkness in the atmosphere? E por que nós queremos céus abertos sobre nossas cabeças, sobre o nosso país? Por que você quer um céu aberto? Because look, what will take 1 week for your prayer to be answered? If there is darkness there, it will take 1 year for your prayer to be answered in that country. Por exemplo, em países onde os céus é aberto, como por exemplo o Brasil, aquilo que você ora e leva 1 semana para vir a resposta, em países onde as trevas governam, leva 1 ano para chegar a resposta da sua oração. That's why you want an open heaven in your nation, because you want an expeditious arrival to your prayer. É por isso que você quer os céus abertos sobre o Brasil, porque você quer as respostas de Deus na oração do povo brasileiro. You know, you can have the same pastor with the same passion, with the same love for God, like a Brazilian pastor, but it will take them 40 years to gather 40 people in one nation. Você pode, por exemplo, ver pastores de Deus cheios do Espírito Santo, mas nesses países onde opera as trevas,
Os pastores oram, jejuam e leva 40 anos para conseguir ter 40 membros na igreja deles. Because of the darkness that covers the land, their prayer does not easily penetrate through the atmosphere. Por causa das trevas que cobrem certos países e certas nações. Então a oração não consegue penetrar os céus por causa dos espíritos que governam nas regiões celestiais. Isaiah 60 verse 2 is very clear of that there is darkness that covers the land. But it says there, the Lord your God is the glory among you. Mas a Bíblia é clara em Isaías 60, versículo 2, diz que as trevas cobrem a terra, mas também a Bíblia é clara quando diz que o Senhor vem surgindo sobre nós. The word of God said, but the Lord will rise upon you. So it's like this. The Lord has to rise upon us in order for His glory to be released among us. Então, quando Deus está falando, a palavra fala que o Senhor resplandece entre nós no nosso meio, significa que Deus quer se levantar primeiro dentro de você. Deus quer aparecer dentro de você, surgir em você para depois você declarar isso para a nação. When the Spirit of God is poured out to us, we receive the Spirit of God. It is deposited in our spirit man. E quando você recebe o Espírito de Deus, esse Espírito de Deus é depositado, o Espírito Santo, no Espírito do homem, porque existe o Espírito do homem e o Espírito Santo. Então você recebe o Espírito Santo, ele é depositado aí dentro de você. And we need our spirit man to rise up in order for the glory of God to be released among us. E depois que o Espírito Santo habita em você, esse seu espírito que habita em você, o seu espírito do homem, ele é abençoado e você tem que se levantar para declarar as grandezas de Deus. I have mentioned last night during the launching of the TV ministry that I don't believe in silent Christianity. Eu mencionei ontem aqui no nosso coquetel de lançamento da TV IBCA, eu mencionei que eu não acredito em cristianismo silencioso. Because once the Spirit of God rises upon you, He will open your mouth and you will start to speak about God. Porque quando o Espírito de Deus se levanta dentro de você, você abre a boca para declarar as grandezas e o poder desse Deus. When the glory of the Lord is released among us, the word of God said, nations will come to your lights. Nations will start to be attracted to migrate into your country. A Bíblia diz no versículo 3 que quando essas coisas começarem a acontecer, que o Senhor resplandecer no meio das trevas, que nações serão atraídas a nós. Nações virão saber o que está acontecendo, serão atraídas por essa luz. And the Bible said, and kings will come to the brightness of your rising. The kings there are referred, the government leaders, the presidents, the prime ministers, and other ambassadors and dignitaries of other nations. E a Bíblia diz o seguinte, que reis virão a ti, reis caminharão à tua luz. Sabe o que é que isso significa? Que Deus enviará presidentes de outros países, embaixadores, homens de autoridade que virão a essa terra saber o que Deus está fazendo nesse lugar. Because they have seen that the glory of God is among you. You know what is the reason why I am here in Brazil today? E as pessoas lá fora vão ver a razão, a glória de Deus sendo resplandecendo aqui nessa nação no Brasil. E você sabe a razão por que eu estou aqui no Brasil? Because when I was in South Africa, I have heard the move of God in Brazil. Porque certo dia eu estava na África do Sul pregando e lá na África do Sul eu ouvi falar que Deus estava se movendo aqui no Brasil de uma maneira poderosa. And I said to God, I need to find out and witness your move. In fact, the reason why I am in Brazil, because I am trying to chronicle the revival that is going on in Brazil in order to bless the universal body of Christ. E a razão pela qual Deus me trouxe aqui ao Brasil, eu vim aqui aprender com o povo brasileiro, aprender o que Deus está fazendo nessa nação, porque eu quero ensinar para os outros países lá fora o que Deus está fazendo aqui nesse país. And I told David when we met early this year, I said, David, I need to go to Brazil and interview some of the key leaders in the church who has been around for quite a while, who can give me the information, because I am writing a book and we need to bless the body of Christ with the information that we can get. Why is it that there are droves of people coming to the house of God in Brazil when other nations are not seeing that? E ela falou comigo no início do ano, em janeiro, falou, Davi, eu quero ir para o Brasil para
primeira vez. Eu quero que você prepare aí algumas pessoas chaves no seu país, me coloque em contato com pessoas de Deus do seu país, porque eu quero aprender o que Deus está fazendo aí no Brasil. Eu estou documentando para lançar um livro, para esse livro abençoar as igrejas do mundo lá fora. Praise the Lord. Glória a Deus por isso. Because way back in the 80s, I have heard also of revival happening in Argentina, one of the countries here in South America. Porque nos anos 80 eu ouvi falar de um avivamento que aconteceu aqui na Argentina, um país aqui da América do Sul. But for some reason, the revival fire subsides. Mas por alguma razão, aquele fogo do avivamento cessou, se apagou. That's why you need a new infusion of the fire of God coming to the churches, allowing the fire to continue to be ignited. É por isso que precisamos da unção e do fogo de Deus, acendendo cada dia a chama do Espírito Santo nessa nação, reacendendo o fogo de Deus nesse país. You do not want the revival to go down, you want the revival to overtake the entire nation. E você não quer que o avivamento diminua ou venha regredir, mas que o avivamento possa espalhar por todo o Brasil. Isaiah, the same author that we are reading from the book today, said this: can a nation be born in one day? Isaías, o mesmo autor do livro que você leu hoje aqui, Isaías profetizou o seguinte: pode uma nação aparecer em um dia, surgir em um dia? You know, the case of Syria, they die in one day. E The case of Syria, they die in one day. The nation was gone last month. no mês passado, o que foi que aconteceu? Na Síria, a destruição de um país, de uma nação, em apenas poucos dias, em um dia. But a nation can be born in one day if they will come to the Lord as a nation and as a body. Mas uma nação pode nascer em um dia, se essa nação se juntar ao Senhor em oração como um corpo, orando ao Senhor. Don't you know, and this had happened in South Korea, don't you know that you can have the number as believers, that you are going to run the entire city, and from the mayor going down to the list of the employees, all of them are Christian, and the city is governed in righteousness? Você sabia que isso pode acontecer? E aconteceu já na Coreia do Sul, onde todos naquela cidade ou naquele governo, desde o prefeito, as autoridades, aos menores, todos estão crentes, servindo a Jesus Cristo e adorando ao Deus verdadeiro. Because once the believers are already in the majority, when you have the majority of the number, believers now can vote to put the righteous into the office because you have the number. Porque quando os cristãos se tornam a maioria e entendem a justiça de Deus, nós elegemos as pessoas certas, as pessoas que temem a Deus para governar sobre nós. In fact, the very reason why United States became strong as a nation was because it was founded in the Word of God. E a razão pela qual os Estados Unidos se tornou uma nação forte e poderosa é porque os Estados Unidos foi fundado na palavra de Deus. And you know what? Because of the foundation of the Word of God, the Word of God is what influenced the mindset of the people. Então, por causa da base, que é a palavra de Deus, os princípios da palavra formam as mentes dos políticos, dos governantes, a base da palavra. And for the longest time, the conscience of the nation is founded in the Word of God. Então, durante muitos anos, a base dos Estados Unidos, tudo é encontrado na palavra de Deus. A base daquele país nasceu na Bíblia, na palavra. I was talking to David last night. I said, I have been traveling to so many nations in the world. And I said, among the nations in the world, Brazil has the potential to rise like United States. E eu falei para Davi, ontem eu falei, eu viajo pelo mundo inteiro e tenho visto no Brasil. O Brasil é um país que tem o potencial para se levantar como os Estados Unidos. Because the Christianity that I am seeing is not a lukewarm Christianity. There is passion, there is fire, there is devotion. Porque o cristianismo que eu tenho encontrado aqui no Brasil não é um cristianismo frio, mas é um cristianismo apaixonado, um povo apaixonado por Jesus Cristo de Nazaré. In some other places, what I saw is this. They have the number, but they don't have the roots. They don't have the righteous foundation. So you know what? When battles come in life, when crises come, they disappear from God. Em muitos países você até encontra certo número de cristãos, mas não tem raiz, não tem base. Quando vem os problemas sobre a nação, quando vem a dificuldade, esse povo todo some e desaparece. That's why I said I am really very curious to know what had happened in the course of Brazil's Christianity that Brazil becomes like this today. E isso despertou uma curiosidade dentro de mim. O que é que aconteceu lá no passado que permitiu o Brasil chegar aonde chegou hoje, ser essa nação evangélica abençoada que está se tornando?
I want you to look at verse 5. Eu quero que você preste atenção ao versículo 5, aqui em Isaías 60. Part of the glory of God is released in the land on verse 5. The word of God said, then you will see and be radiant, and your heart will thrill and rejoice, because the abundance of the sea will be turned to you. Say with me, the abundance of the sea. A Bíblia diz aqui no versículo 5 de Isaías 60, que quando ouvires, no caso a glória de Deus vindo sobre uma nação, ficarás radiante, e o teu coração estremecerá e se alegrará, e a abundância do mar se tornará a ti. Diga assim comigo, a abundância do mar. The abundance of the sea will come to you, and the wealth of the nations will come to you. There was a time that my interpretation of that is, you know what, the fish will come back when there's no more fish in the sea. E quando eu li esse texto na palavra de que a abundância do mar, eu ficava pensando, Deus, será que quando acabar os peixes do mar, morrerem os peixes vão voltar a viver novamente? Eu ficava tentando entender essa passagem. Because God can also heal in that way. Porque Deus também pode curar o mar dessa maneira. Digamos que acabaram os peixes, Deus pode fazer nascer novos peixes. But you know what? God has a better way. Mas Deus estava explicando de uma maneira melhor. The abundance of the sea, there is this. Gas and oil will be found in the sea. A abundância do mar que está falando aqui era o seguinte, gás e petróleo seriam descobertos no fundo do mar. Because the word of God says there, the wealth of the nations will come to you. There is no other commodity in the world that will attract the wealth of the nations but gas and oil. E as riquezas, a Bíblia profetiza que quando a glória do Senhor vier sobre um país, que as nações, a glória será atraída pelas riquezas desse país. E não tem nada mais valioso e precioso em um país do que óleo, petróleo e gás. And I would like to tell you this, Brazil and the population of South America, with your size and the discovery of oil outside Rio de Janeiro, that oil discovery there is only waiting for the righteous to tap that energy there. E o que foi descoberto aqui no Brasil, o pré-sal, significa que Deus está permitindo ser descoberto novas riquezas por causa do avivamento que está acontecendo no Brasil. Deus está abrindo os olhos e prosperando a economia dessa nação. In the 1960s, when the former president of the Philippines, the Marcoses, the Philippines' worst dictator, from the 1960s until the 1986, when they were kicked out of the country, God, the Lord withheld gas and energy discovery in the Philippines. Durante o 1960 até 1986, quando foi tirado um ditador das Filipinas, Deus substituiu o governo da Filipinas por um governo justo. Deus permitiu que fosse descoberto um gás muito precioso nas Filipinas. When Philippines was under his dictatorship, the media is not free. You cannot report freely. You cannot preach the word of God. But when he was removed from power, there is freedom, there is free speech already in the Philippines. Quando aquele ditador estava no poder, não havia liberdade de imprensa, você não podia pregar a palavra de Deus, repórteres não podiam fazer as reportagens, mas quando o ditador foi removido, houve uma liberação no mundo espiritual para aquela nação. And after they left the power, the number of Christianity doubled up. E depois que aquele ditador saiu, foi destituído do poder, o número de evangélicos dobrou no país. And right now there is so much gas being found across the waters of the Philippines that China is coming against them to grab the energy. E agora foi descoberto muito gás nas Filipinas. E por causa dessa descoberta, a China está tentando colocar a mão nesse gás. The discovery of oil that surrounds Philippines is unbelievable, and this oil never surfaced during the time of the dictator. E a quantidade de petróleo que estão descobrindo hoje nas Filipinas é impressionante. Agora, por que Deus não permitiu descobrir esse petróleo na época do ditador? You see, Brazil, you are heading to a national election in the next few days. Brasil, nós estamos para enfrentar uma eleição nos próximas semanas. Your decision today will affect the next 20 years of the future of this country. E a sua decisão dessa semana, nessa eleição, vai decidir os próximos 20 anos do Brasil. You could not afford to vote the wrong person. Você não pode votar na pessoa errada. Because your future and the future of the next generation will be affected. Porque tanto o seu futuro quanto o futuro da geração futura será afetada com a sua decisão nas urnas. Before you cast your vote in the next few days, you need to pray and fast to God. Lord, lead me to the right person, because my vote today will affect the next 20 years of my own future. Antes de você votar, você deve orar, jejuar, você deve falar com Deus para te dirigir em quem você deve votar, quem você deve eleger, porque isso vai
vai determinar o futuro do Brasil para os próximos 20 anos. You see, Brazil, it's about time that your voice be heard in the ballots. That your voice will be heard in the ballot when you vote. A sua voz, a voz do povo brasileiro, a voz do povo do Brasil tem que ser ouvida nas urnas. Before, when you vote, you just vote. You know, you don't care. You vote. But this time you need to vote with prayer and fasting. Você antes votava como, eu vou votar por votar, mas dessa vez você vai votar com oração, com jejum, com direção de Deus. You are not going to allow the voice of the wicked, the thoughts of the wicked, and the ways of the wicked to govern the country when you are the righteous and you know what needs to be done. Você não vai deixar os injustos, o mal governar essa nação, enquanto Deus tem aqui pessoas justas nessa nação que estão orando, jejuando, pedindo a Deus para libertar esse país. It is not the wicked who will determine the future of this country. The church, I say it again, it is the church that will determine the future of this country. E eu quero declarar que não são os políticos que vão determinar o futuro do Brasil, mas é a igreja. Eu repito, a igreja do Senhor é que vai determinar o futuro dessa nação. Everybody go in Ephesians 3:10. I don't have time left. Everybody go in Ephesians 3:10. Eu não tenho tempo, então abra rápido aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículo 10. Rapidamente. Look at this. Preste atenção. So that the manifold wisdom of God might now be made known through the church to the rulers and the authorities in the heavenly places. Efésios 3:10. E foi assim para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Look at that. Preste atenção a isso aqui. The manifold wisdom of God might be made known to the church. A manifestação da multiforme sabedoria de Deus, ela é manifestada para o mundo aí fora através da igreja. Say with me, that's me. Diga assim, sou eu. I'm part of the church. Say Eu that. faço parte da igreja. The wisdom of God is revealed to us, the church. E a sabedoria de Deus é revelada para nós, para a igreja, para você. So that the church will educate the rulers, that includes the political powers. Então a igreja, o povo de Deus tem a revelação e ensina para os governantes. Então é a igreja, o povo que tem que ditar as regras para os governantes. So that the church will educate those who are in the heavenly places. Those are the demons governing the cities, the state and the nation of Brazil. E a Bíblia diz nesse versículo também que é a igreja que tem controle sobre o mundo espiritual, sobre os demônios, os principados que governam um país, que governam uma nação. A igreja tem autoridade sobre eles. You see, Brazil, right now, you are the only nation of the world that has the number of Christianity that can evangelize the world. Brasil, nós somos hoje, o Brasil é o único país que tem a quantidade de evangélicos para evangelizar o mundo inteiro, as nações para Jesus Cristo. And I am praying today E eu oro hoje that the Spirit of God is going to pour out supernatural English to you so that you can communicate to the nations of the world. que Deus vai derramar uma unção sobrenatural para você aprender a falar inglês. Sabe para quê? Para você evangelizar o mundo lá fora através do inglês que Deus quer dar para você. Deus quer dar essa ferramenta ao povo brasileiro. And also for God to raise up a secretary in the Department of Education that will make English as a mandatory curriculum in your education. E eu também tenho orado para Deus levantar um líder político no Brasil que faça do inglês uma língua obrigatória para essa nação, porque Deus está treinando o seu exército aqui para ganhar o mundo no futuro para Jesus. United States becomes a missionary sending nation for 500 years already because of the English language. Os Estados Unidos foi o país que mais enviou missionário nos últimos 500 anos por causa da língua inglesa. Some of you here are teachers, some of you here are students, some of you here you are already in an education degree. If you become a professional, create a change in the law, make English a mandatory subject in schools. Então você aqui que é professor, é aluno ou estudante, você tem que saber disso. Se Deus te colocar em posições de influência no governo, o Brasil deve saber que essa lei deve ser aprovada em inglês, deve ser obrigação para o povo brasileiro. Because your goal there is this world evangelism. Porque a missão do povo brasileiro é ganhar o mundo para Jesus Cristo.
God is going to raise you up to become evangelists in the last days, affecting the nations of the world. Deus vai levantar a nação brasileira para evangelizar os países do mundo inteiro para ganhar essas nações para Jesus. You already have the number. Você já tem um número de pessoas. Your currency is already strong, so you can send money to missionaries across the world. Nós já temos o número de cristãos necessário, nós já temos uma moeda. A moeda brasileira é uma moeda forte. The only impediment left is language. Mas o único impedimento hoje é a língua. And that's why we need to overcome the language impediment. Por isso que nós precisamos vencer essa barreira da língua. When Daniel have learned that way, look, this captivity should not go beyond 70 years. Let's pray. Então, quando Daniel entendeu que o cativeiro ia ser de 70 anos, ele falou que não seja assim, isso não deve acontecer. Então ele orou e jejuou. Daniel started to pray. He did not eat. And then you know what? He wear sackcloth and ashes to show to God, Lord God, I'm serious. I'm sincere with my intention to shorten this captivity. Então Daniel orou, jejuou, ele vestiu panos de saco para mostrar para Deus, Deus, eu estou levando esse assunto a sério. Eu não quero que esse cativeiro aconteça, esse sofrimento aconteça. Did God listen to Daniel's prayer and fasting? Então Deus escutou a oração e o jejum de Daniel. Absolutely. Absolutamente. The 70 years become 68 years. E os 78 anos de sofrimento foi diminuído para 68 anos. The Lord shortened the longevity of the suffering. E o Senhor diminuiu o tamanho do sofrimento, o período de sofrimento. The person that prophesied the suffering in the captivity was Jeremiah, the prophet. A pessoa que profetizou 70 anos de sofrimento tinha sido Jeremias, o profeta. It was Jeremiah who said it will become 70 years. E foi Jeremias que profetizou dizendo que seriam 70 anos. But because Jeremiah encountered another great prophet intercessor in Daniel, Mas Jeremias não sabia que ele iria encontrar um outro profeta intercessor no meio do caminho, the chamado Daniel. 70 becomes E 68. por causa da intercessão de Daniel, 70 anos viraram 68 anos. I will tell you this, when a prophecy is about destruction, captivity and suffering, and it gets fulfilled, it is not because you have a great prophet. Eu quero ensinar uma coisa para você. Quando há uma profecia liberada sobre cativeiro, sobre sofrimento e destruição, e essa profecia se cumpre, não é porque você teve um bom profeta, um profeta que profetizou de verdade. But because the prophet did not encounter a great intercessor. Mas o problema é, o profeta não encontrou um grande intercessor no caminho. Because no matter how great is the prophecy about destruction, chaos and suffering, if there is a great intercessor, it can be reversed. Porque não importa o tamanho da catástrofe, da destruição e da precisão da profecia que foi liberada. Se Deus encontrar intercessores no meio do caminho, a maldição pode se reverter, o quadro pode se reverter. You see, prophecy about earthquake and flood, they came to pass because there was no great intercessor to believe that what was prophesied is coming from God, and because they don't believe, they don't engage God in prayer to reverse it. Profecias que são liberadas nas nações acerca de terremotos, acerca de intempéries da natureza, as pessoas não acreditam que aquilo é Deus que está avisando quando a profecia é liberada, e por isso as pessoas não oram, não buscam arrependimento, e então a profecia se cumpre. Ora Magaya Sikata. Another prophet reversed the prophecy of another prophet, and not one of them is false. Então, quando Deus usa um outro profeta na oração e na intercessão para reverter o que foi liberado, isso não faz do profeta anterior um falso profeta. They just know how to pray. Mas a pessoa somente sabe como orar. Okay. In October 15, 2013, a 7.2 magnitude earthquake came to the Philippines. Em 15 de outubro de 2013, um terremoto de 7.2 na escala Richter atingiu as Filipinas. The earthquake destroyed 30 Roman Catholic high places that they call church. E só nesse terremoto destruiu 70 igrejas católicas, que eu chamo de lugares altos, mas as pessoas chamam esses lugares de igrejas, eu chamo de lugares altos. The earthquake that came on October 15, 2013 was God's response to our fasting and prayer that started on October 1st, because we received a revelation from God that those buildings like this with idols and graven images, they are not houses of worship, but they are high places. E esse terremoto não aconteceu por acaso. Esse terremoto aconteceu
Porque Deus tinha nos dado uma revelação de que esses lugares que as pessoas chamam de igrejas, mas que tem imagem de escultura lá dentro, não são igrejas, são lugares altos de acordo com a Bíblia. Então, quando Deus nos deu essa revelação, nós começamos um período de 40 dias de jejum, e quando chegou no 15º dia do jejum, Deus enviou um terremoto que derrubou 30 igrejas católicas em um só dia. This building is a house of prayer and worship at the same time. Essas casas, por exemplo, esse lugar que nós estamos agora, aqui é uma casa de adoração e uma casa de oração. If you put one, even only one graven image in this building, it will no longer become a house of prayer or worship, it will become a high place. Mas se você pegar uma imagem só que seja, uma imagem pequena, qualquer tipo de imagem, e colocar aqui dentro em algum lugar, esse lugar não é mais casa de oração, passa a ser lugares altos. And God will start to hate that place because idolatry is an abomination in His eyes. E Deus começa a odiar o lugar, porque idolatria é abominação aos olhos do Senhor. In the days of Elijah, these high places, they do not stay. Elijah would destroy them. Nos tempos de Elias, esses lugares altos não podiam existir, sabe por quê? Elias confrontou e Elias destruiu esses lugares altos. But the church of today lost that revelation. Mas a igreja dos dias de hoje perdeu essa revelação. It doesn't mean that God has changed. The church lost the revelation. Isto não significa que Deus mudou, mas que a igreja perdeu a revelação. But with fasting and prayer, the revelation is coming back to the church. Mas através de jejum e oração, Deus está trazendo revelações de volta para a igreja dele. You know that golds are not found at the wayside, at any corner. You need to dig it, you need to mine it in order to find the gold. Você não encontra ouro pelas calçadas, sai andando por aí e chuta uma pedra de ouro. Ouro, para você achar, você precisa cavar. O ouro está nas profundezas, você precisa escavar para achar ouro. Revelation is like gold. In order for the spirit of revelation to come to a person, you need to fast and pray. It is not given to those who are prayerless. Então, revelação é a mesma coisa. Você não acha revelação na superfície. Se você quiser ter revelação de Deus, você tem que cavar, tem que buscar no mundo do Espírito, em oração, em jejum, para Deus mostrar a você o que está acontecendo. That's why the more you sacrifice your time in prayer and fasting, God will give you the spirit of revelation and tell you His heart. Quanto mais você buscar a Deus em jejum e oração e sacrificar o seu tempo em jejum e oração, Deus vai te trazer revelações novas. And the revelation has come to us that the high places are destroyed by Elijah in the Old Testament. And I said to God, Lord, what are we doing now? Então, quando eu tive aquela revelação, eu perguntei para Deus, Deus, Elias confrontou e destruiu lugares altos. Então, o que é que o Senhor quer que eu faça agora com essa revelação? And I said to God, we are going to conduct a conference. So we were able to gather 600 pastors and leaders for a conference. Então eu falei, eu vou fazer uma conferência e vou convidar 600 pastores para estar nessa conferência. Okay, and I told them we are going to destroy the high places in the land with our prayer and fasting. E eu falei, nós vamos destruir esses lugares altos através do jejum e da oração. And out of the 600, only 5%, which is equal to 30 people, committed to do the prayer and E fasting. dos 600 pastores presentes no nosso congresso, apenas 30 pastores fizeram um compromisso de orar e jejuar comigo. Some of them could not believe that those buildings can be destroyed because they have been around for 400 years. And from the time that they were born, none of that building came down. Então os pastores não se juntaram comigo em jejum e oração, porque eles não acreditavam que esses lugares poderiam ruir, poderiam cair. Eles falavam, não, esses lugares já estão aí há mais de 400 anos. Eu nasci, esses lugares já estavam aí, então é impossível isso de acontecer. Because in their mind, those buildings were here before we were born, and they will still be here until we die. Porque na cabeça desses pastores, esses lugares altos, essas igrejas vão estar aí, desde que eu nasci elas já estavam aí, eu vou morrer, elas vão continuar aí. So when I proposed to them to pray and fast to destroy the high places, they were looking at me like, you're looking like crazier than yesterday. E quando eu declarei que nós iríamos orar para derrubar esses lugares altos, eles olharam para mim com aquela cara de quem queria dizer, você só pode estar doida, você só pode estar maluca. On the 15th day of the 40-day fast that we have called, God sent a 7.2
magnitude earthquake to the Philippines and destroyed 30 Roman Catholic buildings. Então, quando chegou no 15º dia, nós abrimos um jejum de 40 dias. Quando chegou no 15º dia, Deus enviou o terremoto de 7.2, que derrubou 30 igrejas católicas em um só dia. What is interesting is this. Only Roman Catholic buildings were destroyed. No hospital was destroyed. No school was destroyed. No banks were destroyed. No houses were destroyed. Only the Roman Catholic buildings were destroyed. Mas o que é interessante nesse terremoto é que não caiu nenhuma casa, não caiu casa nenhuma no país, não caiu nenhuma igreja, não caiu nenhum hospital, não caiu nenhum outro prédio, não caiu nada, só caíram igrejas católicas, 30 de uma só vez. The earthquake becomes a phenomenon because it looks like an infrared bomb hit the Roman Catholic building. Why is it that this earthquake only hits the Roman Catholic building? Então esse fenômeno, esse terremoto, passou a ser um fenômeno estudado nacionalmente. Por que só caíram igrejas católicas? Não caiu a casa vizinha, não caía, vizinhos não caíram, só caíram igrejas católicas. Por quê? Because of the phenomenon, it caught the attention of media. It becomes a national news. Então por isso vieram a televisão do mundo inteiro, aquilo se tornou notícia internacional. I blogged this on Facebook, and only in one email, it was shared 3,000 times on Facebook. Então eu coloquei uma notícia na internet e dessa notícia começaram a compartilhar e 3.000 pessoas compartilharam e ouviram essa notícia, o que eu falei. My estimate was 300,000 people from the Philippines was able to read that blog. Então pelo menos 3.000 pessoas nas Filipinas ouviram o que eu escrevi na internet. And because of that, the information reached the 2 Catholic priests in the Philippines. Então, quando a informação começou a circular na internet, isso chegou ao ouvido dos altos líderes da Igreja Católica. Because I live in New York, United States, they tried to reach me out in United States. E eu moro em Nova York, então eles foram lá em Nova York me procurar. And tried to tell me to stop what I'm doing. E aqueles líderes católicos vieram falar para mim: pare de fazer o que você está fazendo. They told me to stop what I'm doing. Pare com isso que você está fazendo. I told them, you have nothing to say, you shut up. E eu falei para eles: você não tem nada para falar, calem a boca, vocês não têm o que falar nada. And I told them, we're not only gonna get your building, we are going to get your people. Eu falei: eu não quero só os seus prédios, eu quero o povo que está lá dentro, eu quero as pessoas também. Right now, one of their priests is already born again in our conference. Hoje, um desses padres que vieram para mim se aceitou a Jesus na nossa conferência e é crente, está servindo a Jesus. And in our last conference last July, 1/3 of the attendance like this big is already coming from the Roman Catholic high places. E na última conferência que eu fiz nas Filipinas, foi em julho desse ano. O congresso tinha a quantidade de pessoas que estão aqui agora. 1/3 das pessoas presentes eram ex-padres, pessoas de igrejas católicas. Like what I told to the priest, we're not only gonna get your building, we are gonna get your people, and I mean it. E eu falei para eles: eu não estou interessada somente nos seus prédios, mas estou interessada no povo que está lá dentro. And I will be on TV, you will hear my voice even though you don't like it. E eu falei para aqueles líderes: me aguardem que eu vou entrar na televisão, eu quero entrar num programa de televisão e o país inteiro vai ouvir o que eu tenho para falar. Because the prophetic voice needs to go back to the church and the land needs to hear the prophetic voice. Porque a voz profética tem que ser restaurada na igreja. Deus está levantando os seus profetas para declarar a palavra dele em uma nação, e a nação tem que escutar a voz dos profetas do Senhor. Because the church lost this revelation about the high places a long time ago. Porque a igreja há muito tempo perdeu a revelação desses lugares altos. We understand the evil of idolatry. Nós sabemos o mal que a idolatria causa em um país, em uma família. We are trying to win to Jesus those who are in idolatry. E nós estamos querendo ganhar para Jesus Cristo as pessoas que estão presas nas correntes da idolatria. But the church lost the revelation of the high places a long time ago, and now it's coming back to us. Mas há muito tempo atrás a igreja perdeu a revelação, mas Deus está trazendo essa revelação de volta para a igreja, para o povo dele.
And with the return of the revelation is the power of Elijah coming back to E church. quando essa revelação está sendo trazida de volta, o poder que estava sobre Elias está sendo trazido de volta para a igreja do Senhor. I can see the power of God intensifying in the last days because God has to prove to these people that He is backing him up, that the revelation is authentic. E eu vejo o poder de Deus apoiando essas coisas que eu estou falando. Sabe por quê? Deus está provando para as pessoas de que Ele está do nosso lado e que Ele apoia essa visão, Ele apoia essa revelação. Listen to this. 2 days after these buildings came down, Presta 2 days after the building came down, 2 dias depois que as igrejas caíram, 2 dias depois, the Lord revealed to me that a great flood is going to hit the Philippines. o Senhor me mostrou uma grande tempestade, uma enchente, uma inundação que iria atingir as Filipinas. 2 dias depois Deus me mostrou. That great flood came November 9, 2013, last year. E essa enchente aconteceu em novembro do ano passado. Em novembro de 2013. The great flood is like 20 meters high. E essa grande inundação veio com ondas de 20 metros que se levantaram lá nas Filipinas. And there is another prophet that God raised up that really like speak to them where exactly it would hit. Então, Deus levantou outros profetas que falaram exatamente aonde as ondas iriam atingir. Deus mostrou com precisão. But people could not believe that God could speak in that level of precision and accuracy. Mas o povo daquele país não acreditou que Deus falava com tamanha precisão, que era Deus que estava falando aquela And profecia. people are still in their church as usual. Então as pessoas continuaram indo para as igrejas e continuaram fazendo o que faziam, mas não ouviram a profecia. Just like in the days of Noah, they were eating, they were drinking, they were partying and marrying. They do not know that a great flood is coming to destroy them. Assim como nos dias de Noé, o povo continuou festejando, dançando, comendo, bebendo, sem saber que a destruição estava a caminho. In November 9, 2013, Typhoon Yolanda hit the Philippines. It is a super typhoon number 5. E no dia 9 de novembro do ano passado, um tufão chamado Yolanda atingiu as Filipinas e foi um tufão de número 5, é o mais alto que pode acontecer. It hit the cities of Samar and Leyte E atingiu 2 cidades, Samora e outra chama Leyte, and killed almost 10,000 people in one day. e morreram quase 10 mil pessoas em um único dia. You can go to Google, November 9, 2013, Typhoon Yolanda. Você pode encontrar isso lá no Google, digitar lá no Google tufão Yolanda em novembro nas Filipinas, que você vai ver as imagens. You will see dead bodies all over the city, that there is no more graveyard to bury them. Você vai ver pessoas mortas espalhadas, corpos espalhados pelo chão, e não tinha cemitério suficiente para enterrar tantas pessoas. The flood warning came 2 days after this was destroyed. Mas Deus mandou a palavra profética, a advertência, 2 dias depois disso aqui, ó, depois da queda das igrejas, Deus mandou a palavra. But there was one city that paid attention to the warning. Mas em todo aquele país só teve uma cidade que prestou atenção, teve uma cidade que ouviu a profecia. There was a city that paid attention to the warning. Quando eu liberei a profecia sobre o tufão, teve uma cidade que prestou atenção. That city is Iloilo. É uma cidade chamada Iloilo, nas Filipinas. When it was declared by the Weather Channel that the wind that is going to hit the Pacific Ocean has the speed of 185 miles per hour. It's like the speed of a small airplane. It is going to hit the water, and once it hit the water, the splash will be 20 meters high. Então foi noticiado no canal do clima que iriam vir ventos de 300 km por hora, é a velocidade de um pequeno avião, e esse vento iria atingir o mar com tanta força que iria levantar ondas de 20 metros de altura. David, come here. Do you see this white? This is the eye of the storm. Can you see it? Esse círculo aqui que ela está apontando é o olho do furacão, o olho do tufão. This is the eye of the storm. Então aqui essa bolinha branca, aqui em cima é o olho do furacão. And all of this that you can see, the red and the blue and the green, those areas were buried by the water. Todos esses lugares aqui que você está vendo de azul, misturado com vermelho e meio esverdeado, todos esses lugares foram atingidos pelas ondas. Because the speed of the wind that came to the water created a huge splash like a tidal wave, a storm surge that hits the water and it hits the lands. Porque o vento foi tão forte que levantou ondas de 20 metros que atingiram a terra. Did you see this V over here? E você está vendo que aqui essa parte branca
You say amen if you see it. Você vê que virou como se fosse uma letra V. Quem está vendo, diga amém. Iloilo took the prophetic warning seriously. Tem uma cidade lá nas Filipinas que chama Iloilo City. Essa cidade se arrependeu. Eles entraram em oração e jejum quando ouviram a notícia de que iria acontecer o furacão. And so many of them come together in prayer, kneeling to God to spare the island and it will not submerge because of the water. E então o povo daquela cidade, quando ouviu a profecia, se juntaram em jejum e oração para orar e clamar a Deus que poupasse aquela cidade e que a cidade não fosse destruída pelas águas. While there was a tidal wave all over, E quando a onda veio, a onda de 20 metros, look at what the Lord did. veja o que foi que Deus fez. The Lord split the water before it gets to Iloilo City. Deus dividiu as águas, porque a cidade de Iloilo está bem aqui, ó. Deus dividiu as águas see como no that? Mar Vermelho para não atingir a cidade de Iloilo. The rest of the province were submerged in the water, so many were dead. Então, com aquela onda de 20 metros, milhares de pessoas morreram, 10.000 pessoas morreram. They were spared by God because of intercession. Mas aquela cidade, Iloilo, foi poupada por causa da oração e da intercessão. And in last 2012, I have released a prophetic word to them that I told them, you can command the weather and the weather will listen to you. E eu não sabia de nada, mas em 2012 eu tinha lançado uma profecia sobre Iloilo. Eu falei, vocês vão dar ordem ao clima e o clima vai obedecer a ordem de vocês. And 5,000 people was able to hear that prophecy. 5.000 pessoas estavam presentes naquele dia. Foi tipo uma marcha para Jesus. Eu liberei a palavra profética e o povo deu ouvido ao que foi falado. And they believe in God for that and they aligned their faith to the prophecy. Então o povo se alinhou com a profecia. That they can command the weather and the weather will listen to them. E o povo entendeu que eles iriam dar ordem ao clima e que o clima iria obedecer à ordem do povo de Deus. This report from the Weather Channel is the proof on how God spared their province and their city because of the intensity of intercession. Então aquilo ali está uma prova e uma fotografia de satélite de que Deus pode poupar uma cidade através da tua oração e da tua intercessão. I am telling you, the mighty works of God is released in the land if God can find mighty intercessors here on earth. Então quero dizer que a mão poderosa de Deus vai se manifestar nessa terra se Deus encontrar oração, se Deus encontrar intercessão nessa terra, se Deus encontrar fidelidade. People, the word for you this morning is this: God is still in the business of looking for mighty intercessors. Let that person be you. Deixa eu dizer uma coisa para vocês nessa manhã, igreja. Deus está procurando por intercessores de verdade e que essa pessoa seja você aqui nessa manhã. You can rise up and intercede and produce this result. Você vai se levantar na fé e vai orar e vai interceder para Deus causar mudanças nessa nação, proporcionar mudanças Glory nesse to país. God. Glória a Deus. Stand up, stand up. Levante-se Praise e the dê Lord. glória a Deus. Oh, Ramagaya Aleluias. Sikata. Ramagaya Sikata. Glória a Deus. The fire of intercession is in the church. O fogo da intercessão está nessa casa. Oh, Ramagaya Sika. I am going to turn over the microphone to Bishop. I have to run to the airport. God bless people of God. We will see you next year. Deus abençoe vocês, povo de Deus. Vejo vocês ano que vem. Deus abençoe. Bispo Átila está com a palavra. Olha aqui, querido. Eu gostaria que a igreja dissesse agora comigo: Deus da Bíblia, conforme a tua palavra, em Mateus 18, 19, em concordância com o Espírito da Aliança e na autoridade do nome de Jesus o Messias, nós abençoamos a nossa irmã Eunice Bennett, o seu esposo, os seus 3 filhos e toda a sua família e o seu ministério com todas as sortes de bênçãos materiais e espirituais em Cristo Jesus, especialmente a bênção do Senhor, da prosperidade e da provisão. E nós profetizamos em nome de Jesus que a sua viagem de volta para sua casa, para Nova York, será a melhor viagem que você já fez em toda a sua vida, porque você está indo debaixo do santo talite do Deus da Bíblia, o Todo-Poderoso.